A paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Maicon. E nós vamos iniciar agora mais uma lição da nossa EBD, lição de número 12, que tem por tema a urgência do discipulado. Bem, é um tema muito importante, um tema que tem a ver com as fases, da nossa fé, que é a necessidade imperiosa de discipular. Só ajustando aqui o vídeo que está com um pequeno delay. Aí, acho que tá ok. Pronto. Lição de número 12. A urgência do discipulado. Nós temos aqui, a visão da nossa lição. E ela fala sobre o tema, sobre a urgência do discipulado. Texto áureo, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 29. Só um momento que eu estou compartilhando aqui para as outras frentes aqui, para a gente poder compartilhar o assunto. Ok. Pronto. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, isso é o resumo, a síntese do que é discipulado. Tem a ver com discípulo, Discípulo é aquele que acompanha um mestre. A lição ela tem 3 grandes grupos, que é o que é discipulado, o tripé do discipulado, e discipulado e o crescimento sadio. Olha só, sadio da igreja. Vamos adiante. Em classe. Tem 2 textos, Mateus 28, 16 a 20, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha. Viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só o chamamento. Esse chamamento é para mim, esse chamamento é para você também. Portanto, ide, olha só, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes a gente pensa que a missão da igreja é uma missão puramente evangelística. A gente toma para nós a missão evangelística, a gente prega sobre a missão evangelística. Mas o chamamento de Cristo para a nossa vida, ele também é um chamado ao... Nós temos a necessidade imperiosa de... Mas também nós temos a necessidade de discipular. Vamos adiante. Está em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Olha só. Perseverança na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam
estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo o que cada um tinha como necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor os que se haviam de salvar a igreja. O áudio tá bom, hein, pessoal? Caiu aqui. Eu acho que meu fone caiu. Agora. Vocês poderem me dizer se o áudio tá bom? Introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Aí volta para aquilo que a gente falou. Muitas vezes a gente toma para si, principalmente na nossa igreja Assembleia de Deus, muito fortemente o chamado evangelístico. A gente vai aos valados, a gente vai às campinas, a gente vai aos lugares em busca das almas. A gente prega muito sobre a importância de uma alma, sobre o valor de uma alma. Mas depois que nós ganhamos a alma, nós não sabemos o que fazer com ela. Uma carência da nossa igreja, da nossa Assembleia de Deus. E eu digo isso com a propriedade de alguém que já está nesse negócio há mais de 25 anos. Eu sou quarta geração de Assembleia de Deus, desde a minha bisavó, que nós estamos aqui. E nós temos verdadeiramente uma grande dificuldade em discipular. Nós temos uma grande facilidade, nós somos uma igreja missionária, nós somos uma igreja especialista em fazer missões, mas nós somos uma igreja que, infelizmente, tem um legado não tão bom no discipulado. Aí os irmãos vão dizer, mas nós temos um conjunto forte de GED aqui na Cidade Nova. Nós temos um departamento muito bonito, um trabalho muito bem feito aí pelo nosso irmão Helder e por outros que vieram antes dele, pelo irmão Júnior agora recentemente. Só que, irmãos, nós somos exceção. Nas minhas andanças pelos demais campos, conhecendo os demais campos, eu observei que não existe esse trabalho em quase nenhum outro campo nas proximidades. Aqui no Maguari, que fica aqui do lado, a gente não tem um departamento de discipulado. E isso se espera em todo o estado do Pará, que cá em todo o Brasil. Então nós temos uma necessidade urgente de desenvolver o discipulado no meio das nossas igrejas. Isso é pessoal, você pode tomar essa missão para você, eu posso tomar essa missão para mim, de desenvolver o discipulado. Ponto 1. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, Mateus 5:1, João 2:12. Disso segue o discipulado, ensinado para ser seguidor de Cristo, ou seja, o ensino bíblico básico para o novo convertido, desenvolver-se espiritualmente. Ser seguidor de Cristo é aprender a andar como ele andou. Seguidor é aquele que anda nos mesmos passos. Então, nós aprendemos como Jesus andou e, a partir disso, nós aprendemos como nós devemos andar na nossa trajetória cristã. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. Olha só a abrangência do reino de Deus. O pastor Joelder tem pregado sobre o reino de Deus nos nossos cultos. E o reino de Deus, ele é toda a esfera de domínio de Deus, onde Cristo reina, onde Cristo governa, E isso abrange, pessoal, todas as áreas da nossa vida. A área emocional, espiritual, social, psicológica. Todas as esferas, elas são abrangidas pelo reino de Deus. O reino de Deus, ele alcança todas as áreas da vida. E nós temos que aprender, olha só, discipulado. Nós temos que aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todas as áreas. Como é que um crente ele tem que ser espiritualmente? Nós já fazemos um pouco disso. Mas como é que um crente tem que ser emocionalmente? Como é que eu posso alcançar fortaleza emocional? Porque nós temos visto recentemente muitos casos até de depressão no meio evangélico.
Nós temos buscado uma espiritualidade muito, muito forte, muito consolidada, mas o nosso caráter emocional, às vezes, não tem acompanhado a mesma formação. Nós temos buscado conhecimento bíblico, mas não temos buscado conhecimento intrapessoal, não temos aprendido como lidar com as nossas emoções, não temos aprendido como lidar com o nosso psicológico, não temos aprendido como lidar com o meio social, como é que nós vamos alcançar os irmãos, como é que nós vamos ajudar os irmãos. Então nós temos tido uma grande carência de formação de discípulo. E isso não se atém somente ao novo convertido, mas também a gente tem observado. Um momento só. A gente tem observado isso também no meio de crentes que já deveriam ser maduros, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, né? Nós temos que o apóstolo Paulo, ele fala que, versículo 1, e eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Olha aqui, ó, o apóstolo Paulo fala de andar segundo os homens. E o discípulo é aquele que anda nas pisaduras de Cristo. Então, muitas vezes no nosso meio, até de crentes que já têm 10, 15, 20 anos de igreja, nós temos encontrado deficiência na formação do discipulado. Então, é um trabalho que nós temos que fazer, é um exercício que nós temos que começar a executar, né? Então, em todas as esferas, psíquica, emocional, espiritual, social, todas as áreas da nossa vida tem que ter o exercício do discipulado, até o discernimento, né? Para saber o que é emocional, o que é psíquico e o que é espiritual. Até isso também nós temos alguma certa deficiência no nosso meio. E isso eu também tomo para mim. Por isso que eu estou fazendo esse chamado. Para todos nós não sermos somente discipuladores. Aquele que tem 10, 15, 20 anos, às vezes a gente tem o interesse, né, de ser um discipulador de novos convertidos. Mas eu quero fazer o convite para você ser um discípulo, para você ser um discipulado. Porque nós temos ainda muitos passos a galgar, muitas coisas a aprender na nossa caminhada cristã. O Ministério do Ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7. Então, naquela elencada de dons, no rol dos dons, existe o dom da palavra da sabedoria e da palavra do entendimento. Então, vamos aproveitar, vamos aprender, vamos buscar o aprendizado de um discipulado saudável e forte, né? Ponto 2. A grande comissão, Mateus 28, 18 a 20. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, olha só o que ele diz. Foi o texto que a gente leu, né? Ensinando. Olha só, ensinando. Não é só chamar, não é só trazer. Muitas vezes a gente tem pensado que a gente tem que ir na rua e tem que dizer, olha, Jesus te ama, Ele quer mudar a tua vida, Ele tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida, Ele pode mudar o teu cativeiro, Ele pode transformar a tua situação e pronto. A pessoa aceita Jesus e a gente pensa que acabou. Ei, não acabou. O teu trabalho não é só chamar. Uma vez que você chama e a pessoa vem, começa a segunda etapa do trabalho, que é o trabalho de ensinar. Aquele que é embasado numa rocha firme, aquele que é solidificado num fundamento forte, ele se firma. Se você traz alguém a aceitar Jesus, se você prega e essa pessoa aceita Jesus, isso é uma coisa maravilhosa. Mas se você não der base, se você não der alimento, se você não der sustentação para essa pessoa, ela vai sair. Nós temos dois fenômenos, infelizmente, na nossa igreja, que eles são muito constantes. Nós ganhamos e nós perdemos. Aí nós ganhamos e nós perdemos. Nós temos esse ciclo muito forte. Nós somos uma das igrejas que mais ganha almas para o reino de Deus.
E nós somos uma das igrejas que mais gera desviados do reino de Deus. Então, o que será que causa isso? Bora trabalhar em cima desse tema? O que será que tem causado uma evasão tão grande das pessoas do meio da nossa igreja? O que será que tem gerado esse êxodo, essa saída das pessoas do nosso meio, né? Não é um ponto a se pensar, não é um ponto a se trabalhar? Então, um dos pontos que tem levado as pessoas a saírem do nosso meio é a falta de base, de solidificação espiritual, né? Existe uma passagem que fala sobre os dois alicerces. A casa que é edificada sobre areia, e essa quando vem a chuva, o vento, a tempestade, ela cai. E a casa que é edificada sobre a rocha. Essa é firme, essa é sólida, pode vir o que vier e ela não vai ser abalada, porque ela tem uma base sólida. Ela é edificada sobre a rocha. Façam discípulos em todas as nações. E é mateteu, fazer discípulo, discipular. O discípulo não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Estou tendo problema aqui com fone. Além do discípulo, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra que os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Então, além de ganhar almas, nós temos que evangelizar, nós temos que ensinar. Só um momento. Próximo slide. Ponto 3. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João 14, 26. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, e o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, os homens, o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, e sobre a vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso, muito mais, como a teologia prática e ética. Aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino desse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Olha só, pessoal, a gente tem uma dificuldade muito grande no nosso meio, isso não é exclusividade do nosso campo, mas todos os campos, né? De uma aversão à teologia. Né? Nós temos muitas pessoas que não têm apreço, né? A chamada educação cristã, pedagogia cristã. Muitas vezes a gente tem se apegado a momentos no meio da igreja e tem esquecido de coisas de grande valia, né? De coisas de grande valência, que é o ensino e o aprendizado. A escola teológica ela tem grande subsídio para nos dar ensinamento, para nos dar base, para nos dar estrutura emocional, espiritual, para que a gente possa entender a palavra, mas para que a gente possa aplicar ela nas nossas vidas. Que a gente possa entender a palavra, mas que a gente possa entender numa esfera que venha a fortalecer cada vez mais e mais a nossa fé. Mas aí a gente acaba não dando tanta valia a essa disciplina chamada educação cristã. Muitas vezes a gente tem ido à igreja atrás de grandes pregadores, que vão trazer o quê? Promessas, que vão trazer curas, vão trazer libertações, vão trazer promessas, vão trazer alento. Não dizendo que isso não seja importante. Cura é importante. As promessas são importantes, fortalecem a nossa fé. O alento no momento de dificuldade ele é muito importante, mas é só parte da nossa caminhada. Uma parte da nossa caminhada ela diz respeito ao fortalecimento da nossa fé. Outra parte da nossa caminhada ela diz respeito ao crescimento espiritual. E é justamente nesse processo de crescimento espiritual
que está intimamente ligada com a educação cristã, a nossa igreja ela tem sofrido de nanismo. Sabe o que é nanismo? Nanismo é aquelas pessoas de baixa estatura. Nós temos tido cristãos cada vez mais nanicos espirituais. Em vez das pessoas crescerem para se tornarem como Billy Graham, Napoleão Falcão, John Piper e outras grandes referências do nosso meio, as pessoas têm se contentado a viver no nível médio de espiritualidade, conhecer um pouquinho de Bíblia, ir para o culto, fazer algumas coisinhas aqui, ajudar do jeito que dá, mas não tem se interessado de aprender as verdades bíblicas, de conhecer a fundo a realidade bíblica, né? De conhecer a fundo a verdade. Então isso é uma carência do nosso meio que nós temos que corrigir, porque Jesus ele dá o maior exemplo, ele fala lá, né? Não é só ganhar, é ganhar e ensinar, doutrinar, capacitar, fortalecer, tudo isso tem uma grande importância, né? Aqui nós temos o infográfico do nosso amigo Nome Santos, que diz o que é ser discípulo. O que é seguir se não imitar? É uma frase de Agostinho. Aqui ele fala que talmid significa aluno. Aluno é aquele que senta para aprender alguma coisa. Matetés, literalmente aprendiz, imitador. Aquele que segue o rabi ou mestre. Seguir o mestre para aprender a ser igual a ele. Olha só, o nosso referencial é Cristo. Nós temos que aprender como Cristo é para que nós sejamos imitadores dele, para que nós sejamos da maneira que ele é. Aquele que fica coberto de poeira do mestre. Talmidins, relação de proximidade. Conceito grego, escola aristotélica, peripatéticos. Peritatein, caminhar, passear, ambulante, itinerante. Os que aprendem caminhando. Moisés, Jesus, Elias, Eliseu, Jesus e os discípulos. É o que eu falei há pouco. Isso é andar nas pisadas do mestre. Aonde o mestre ele coloca o pé dele, nós colocamos o nosso pé. Nós seguimos as pisaduras do mestre. Nós seguimos os passos do mestre. O que quer dizer isso? É fazer o que ele faz. É andar onde ele anda. É se comportar como ele se comporta, né? Tem até aquela coisa que Jesus foi um homem manso e humilde de coração. E nós temos sido mansos? Ou nós temos sido prepotentes, arrogantes, donos da verdade, donos da razão, né? Nós temos sido humildes de coração porque nós somos chamados a ser da maneira que ele é. E como é que nós podemos chegar a ser da maneira que ele é se nós não aprendermos a respeito dele? Ponto 2 é do tríplice, o tripé do discipulado, né? O discipulado ele tem três bases, né? Ele tem 3 pés: a palavra, a comunhão e o serviço. Vamos falar um pouco sobre o primeiro pé, que é a palavra, né? A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus, né? A palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Deus. Ele é o autor da palavra. Deus é o escritor da palavra. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então Jesus andou e nas suas caminhadas ele ensinou os apóstolos. Os apóstolos aprenderam de Cristo, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha, eles aprenderam dele. A partir do que eles aprenderam dele, eles começaram a ensinar aos primeiros cristãos. E cada cristão novo que foi ensinado, passou a ensinar os novos irmãos. Então esse ciclo, que é chamado de ciclo virtuoso, ele foi se espalhando no meio da igreja primitiva. A chegar a um ponto que alguns crentes se comportavam como os bereanos. Eles não aceitavam mais só ouvir a palavra, mas eles queriam praticar, eles queriam exercitar. Eles queriam analisar se aquilo que era falado era verdade bíblica. Nós temos perdido nesse aspecto. Nós não temos sido como os bereanos. Nós temos aceitado qualquer coisa, qualquer migalha de palavra que cai na nossa mesa. A gente tem se alimentado, mas sem fazer discernimento, sem fazer análise. Por quê? Falta de discipulado, falta de conhecimento, né? Às vezes a gente tem aversão ao ensino, a gente tem aversão ao conhecimento bíblico. Ah, irmão, mas eu leio a Bíblia, eu conheço a palavra, eu vou pela palavra. Muitas vezes a gente tem usado esse aspecto, né? Tem até uma passagem que Paulo ele fala que tem 3 grupos na igreja, né? Aqueles que dizem eu sou de Paulo, aqueles que dizem eu sou de Apolo e aqueles que dizem eu sou de Cristo.
Pois eu digo, os mais perigosos, aqueles que dizem eu sou de Cristo. Porque aqueles que dizem eu sou de Paulo são apóstolos de Paulo, aprendem aos pés de Paulo, imitam os atos de Paulo. Aqueles que dizem eu sou de Apolo, eles aprendem aos pés de Apolo, eles imitam os atos de Apolo. Mas aqueles que dizem eu sou de Cristo, eles vão lá na Bíblia e fazem tipo um cardápio, né? O pastor Joel já falou sobre o self-service, o fast food cristão. A pessoa vai lá na Bíblia e ela cata só o que ela quer, só o que interessa. Ela não prima por um conhecimento estruturado da palavra, por um conhecimento sólido, um conhecimento embasado, um conhecimento com alicerces. Mas a pessoa vai lá, abre a Bíblia e vai catando versículos de maneira aleatória. E a partir daqueles versículos isolados, ela vai formando a sua base cristã. Chega num ponto que a gente vai conversar com essa pessoa que fala que é Bíblia, que com ela é na Bíblia, e a gente descobre uma série de aberrações doutrinárias e até mesmo heresias. Porque a pessoa ela foi na Bíblia e ela saiu catando versículos isolados e saiu interpretando a seu bel prazer, sem uma base sólida. Olha aqui, ó. Aqui em Atos, Jesus ensinou para os discípulos: olhai, pois, a semente lançada no campo. E ele ia lá e ele explicava o que era a semente lançada no campo. Os apóstolos aprenderam dele e ensinaram para os primeiros convertidos: olha, Jesus ele disse dessa forma, isso quer dizer isso, a base disso é isso, a referência disso é isso, isso você vai trabalhar dessa forma. E isso é discipular, é ensinar sistematicamente. Onde é que você vai aprender a teologia de maneira sistemática? Onde é que você vai aprender a Bíblia de maneira sistemática? Na escola dominical, no curso de teologia e no culto de doutrina. Esses são 3 lugares que você vai conseguir pegar a palavra e se apropriar dela. Quando você vai para o culto de domingo, a pregação ela é linda, a pregação ela te anima, ela te revigora. Só que são partículas da palavra com propósito específico. É difícil pegar essas partículas que são lançadas e fazer delas um ensino sólido, uma base para a sua caminhada cristã. Aquilo ali vai alimentar o seu conhecimento naquele momento, a sua necessidade, vai atender a sua necessidade. É que nem um prato de comida, que você se alimenta e aquilo satisfaz o teu corpo, né? Mas se você quer ter um resultado, você precisa fazer uma dieta. E essa dieta, ela tem que ser planejada por um nutricionista, ela tem que ser trabalhada para um propósito a longo prazo. Isso é sistematizar. Esse ensino se baseia tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante seu ministério terreno e depois de Pentecostes, do Espírito, receberam o ministério terreno depois de Pentecostes, do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco, no entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Então, a Bíblia é o conhecimento da palavra de Deus. Então, nós temos que buscar cada vez mais e mais esse conhecimento. Aqui eu coloquei uma observação aqui embaixo, ó, que nós temos que ter estudo sistemático da palavra de Deus. Outro dia eu conversei com um amigo meu sobre 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E aquele versículo, ele é usado, só um versículo, para tecer toda uma estrutura, toda uma teologia que está enraizada no nosso conhecimento da Assembleia de Deus. Todo mundo que eu converso entende aquele versículo daquela maneira. Por quê? Porque leem o versículo. Mas quando a pessoa lê o capítulo 2 inteiro, quando ela lê o capítulo 1, ela entende o capítulo 1, ela lê o capítulo 2 e ela olha o capítulo 3, ela tem uma compreensão do conjunto, da conjuntura, do que aquilo quer dizer dentro do contexto. Nós não fazemos assim na Assembleia de Deus. Infelizmente, nós lemos, porque todas essas coisas são mais que vencedores, porque aquilo que o olho nunca viu, a vida nunca ouviu, porque aquilo que está preparado para o... E a gente pega versículos isolados e vai trabalhando com versículos isolados, descolados do seu contexto. Isso gera o quê? Isso gera interpretações tendenciosas. Nós temos igrejas por aí que trabalham com campanhas e com movimentos que elas vão catando versículos de vitória. Elas vão contando versículos disso e versículos daquilo e vão jogando versículo. E o irmão que recebe aquilo fala: estou me alimentando da palavra. Só que ele está se alimentando de fragmentos da palavra, né? Tem até uma frase que era usada até alguns anos atrás que dizia que a Bíblia era a mãe de todas as heresias. Porque todo mundo que prega uma heresia praticamente usa versículos da Bíblia.
de maneira isolada, de maneira descontextualizada, fora da estrutura daquele texto, fora da época, fora do tempo, fora da cultura, fora da teologia sistemática, e usam aquele versículo para estruturar uma doutrina, né? Vou dar um exemplo aqui, a igreja gay. A igreja gay, ela pega o versículo que diz: e Davi amava Jonatas mais do que a todas as mulheres. Eles pegam um versículo e fazem uma teologia inteira em cima de um versículo. Então nós temos que fugir disso. Isso não é teologia bíblica. A palavra, ela não é contraditória em si mesma, mas toda palavra se complementa em si. É por isso que nós temos que buscar um ensino sistemático, é por isso que nós temos que buscar ser discipulados dentro da palavra. Segundo ponto, a comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. Ter tudo em comum é partilhar da mesma crença, é ter comunhão. A palavra grega koinonia ou comunhão significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Salmo 133, 1, né? Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, né? E nunca do ser humano com Deus. Comunhão ali, né? Nós temos dois tipos de relacionamento. Nós temos o relacionamento vertical entre nós e Deus, o nosso Criador, mas nós também temos um relacionamento horizontal, que é com o nosso próximo. Não tem como exercitar o relacionamento vertical sem exercitar o relacionamento horizontal, né? Tem até uma passagem que Jesus fala para um jovem. Entende todas as escrituras, né? Quais são os mandamentos? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é exercitar a comunhão ou a koinonia. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre irmãos, também como o pai, com o filho e com o Espírito Santo. Olha só, o relacionamento vertical, ele é corroborado, consolidado também pelo relacionamento horizontal, e também isso tem fruto no relacionamento interpessoal. Eu me comunico com Deus, eu me comunico com o próximo, e aquilo tem uma ação em mim mesmo. Então, eu tenho que ter um amor intrapessoal. Aqui tem 3 pontos também que eu quis trazer, né? A gente tem vivido nos últimos dias um cristianismo muito pessoal, no sentido de buscar a bênção, né? Buscar a bênção como uma coisa nossa, uma coisa pessoal, né? Sem ter nenhum tipo de vínculo, sem ter nenhum tipo de relacionamento com o outro. Muitas vezes nós temos buscado, a partir daquela premissa, né, que nós adotamos sempre, dizendo que salvação é individual, então a gente acaba não deixando espaço, né? Não deixando espaço para um relacionamento com outras pessoas. Então, nós acabamos nos fechando numa bolha, né? Uma coisa que eu falava antigamente, né? Numa bolha de santidade em que só cabe nós e Deus ali e o resto das pessoas do mundo que deem seu jeito. E isso não é cristianismo. Cristianismo é exercitar o relacionamento cristão com todos os irmãos. É bom, é suave e é agradável a Deus que os irmãos eles tenham uma união. Jesus até fala, né? Eu e o Pai somos um e vocês têm que ser um conosco, comigo e com o Pai. E quando ele fala a vocês, ele não está falando pessoalmente com o Maicon, mas ele está falando com essa organização chamada Igreja de Cristo. Eu, juntamente com meus irmãos, com o meu dirigente, com os meus pastores, com os meus liderados, e todos nós juntos, em unidade, sendo um corpo em Cristo, em que Cristo é a cabeça. Isso é um cristianismo mais amplo, um cristianismo corporativo, porque a promessa ela é corporativa. A gente não pode trilhar uma caminhada cristã solitária. A gente não pode trilhar um rumo cristão sozinho. A própria Bíblia diz que tem que ser 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então nós temos que ter comprometimento com o outro. Isso é uma máxima, isso é uma obrigatoriedade. Não tem como exercitar o cristianismo sem exercitar o relacionamento com o próximo.
E Tiago, ele vai falar na sua carta sobre uma coisa que ele chama de religião pura. Religião pura, a religião pura é essa: socorrer o órfão e a viúva nas suas necessidades. Olha aí, pessoal. Religião pura não é ir para o templo. Religião pura não é cantar no conjunto. Religião pura não é assumir cargo na igreja. Religião pura não é chegar a ser pastor, chegar a ser dirigente, chegar a ser algo de grande proeminência. Religião pura é atender o órfão e a viúva na sua necessidade. O que é isso? Isso é relacionamento entre os irmãos na igreja. É um sentir a dor do outro. É aquilo que a palavra diz: se alegrar com os que estão se alegrando, chorar com os que estão chorando, atender a necessidade do próximo. Se eu tiver 2 sandálias, ele diz: fica com uma, dá uma porque não tem nenhuma. Tu tem 2 capas, fica com uma, dá uma porque não tem nenhuma. Tu tem 2 pães, come um e dá um para o teu irmão. Isso é relacionamento cristão. Isso é a religião pura, verdadeira e imaculada. E isso também traz crescimento no meio do discipulado. Não tem como ter discipulado sem ter amor. O discipulado, ele parte do amor. Então você tem que amar aquele que vai ser discipulado, e a partir desse amor vai surgir uma necessidade que o crescimento espiritual dessa pessoa, ele venha a ser sólido, forte, verdadeiro. Até porque esse relacionamento, ele vai nos solidificar quanto igreja, ele vai nos fortalecer quanto igreja. Se a gente ganha uma alma e a gente joga ela no conjunto e ela fica lá isolada, ela sofre, ela padece, ela se sente rejeitada, e daqui a pouco ela sai da igreja, e lá se vai mais um desviado para o mundo, lá se perde mais uma alma, e um trabalho de um evangelista é lançado por água abaixo. Então, o compromisso do evangelista é chamar, o seu compromisso é ajudar no discipulado dessa pessoa que foi chamada. Próximo ponto. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Não adianta eu dar aquilo que está sobrando, mas eu tenho que viver em unidade. A gente se chama de irmão, mas a gente exercita essa irmandade, a gente exercita isso, porque se o nosso irmão estiver passando necessidade, o nosso irmão físico, carnal, a gente tem prontidão em atender. Mas o nosso irmão espiritual, a gente tem tido a mesma prontidão? Se o meu irmão está passando mal e alguém me liga e fala: Maicon, teu irmão está passando mal, eu tenho facilidade de me deslocar da minha casa até a casa dele para socorrer ele. Mas se o meu irmão não for o meu irmão de carne, mas for o meu irmão no espírito, né? Se for o meu irmão da igreja, será que eu tenho essa mesma facilidade de levantar da minha cama, de pegar o meu carro e sair para socorrer o meu irmão? Então essa comunhão, ela era experimentada na igreja de Jerusalém. Em Atos capítulo 4, versículo 32, que diz: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então ninguém tinha nada por seu, mas tudo era para o bem de todos, né? Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação alma, é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos, é sentir a necessidade do outro, é sentir a dor do outro. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Então, se nós servimos ao mesmo Senhor, nós somos irmãos em Cristo, então nós temos que nos dar as mãos, sentir a mesma dor, sentir a mesma dificuldade e estarmos juntos em comunhão. Seguir o exemplo da igreja de Jerusalém. Chegamos ao ponto 3, né? Ponto 4, o serviço. Trata-se do termo que significa, de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado por alguém ou algo, seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, ao sacerdote no santuário, e também a qualquer pessoa temente a Deus. O ato de servir, de fazer um serviço, né? Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está apresentado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera que cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade com o outro. O meu papel quanto cristão não é ser maior do que o outro. O meu papel quanto cristão é servir a necessidade do meu irmão. Nós temos o nosso maior exemplo aqui na imagem, né? Na pessoa de Jesus. Jesus, sendo mestre e Senhor, em determinado momento ele se abaixa para lavar os pés dos discípulos.
Isso causa certo escândalo, porque ele, sendo mestre, sendo senhor, ele se ajoelha para lavar o pé, sem constrangimento. Jesus não se constrange em ser servo, Jesus não se constrange em servir aos seus discípulos. E nós temos dificuldade, às vezes, em servir aos nossos irmãos. Nós queremos que nossos irmãos nos procurem, porque nós somos mais sábios, mais experientes, temos mais conhecimento. E a gente, às vezes, quer ser servido, mas a gente tem muita dificuldade em servir. O serviço da diaconia, ele não é atido somente à ceia do Senhor. É muito fácil carregar uma bandeja e servir uma ceia. É uma prática que ela é aprendida e ela é exercitada uma vez por mês. Mas o serviço da koinonia, o serviço do serviço, né? É o serviço de atender a necessidade dos irmãos. É estar atento à necessidade do meu irmão, a estar atento à dificuldade do meu irmão e me dispor. Como eu posso ajudá-lo? O que eu posso levar? Porque dar também é um dom. Ajudar também é um dom. Ajudar ao próximo também é um ministério maravilhoso, que vai ter grandes recompensas na presença de Deus. Então nós temos que nos colocar na posição de Cristo, de servos de todos. Nós somos servos ali na igreja, nós estamos ali para servir, para atender às necessidades. Jesus ele mesmo diz que aquele que quiser ser o maior do reino dos céus, que ele seja o menor. E aquele que quiser ser grande, que ele sirva aos demais. Então a gente não está aqui para ser destaque no meio da igreja. A gente não está aqui para ser referência no meio da igreja. A gente está aqui para servir a necessidade do nosso irmão. Aqui nós temos um infográfico do Enomi, outro trabalho dele maravilhoso, que fala sobre a cruz do discípulo, né? Primeiro, o chamado do discípulo, Lucas 9:23. É uma decisão voluntária, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. É um chamado de renúncia, negue-se a si mesmo. É uma consciência da cruz, tome a sua cruz. E é uma disposição para servir e siga-me. Está vendo aí? Você é salvo, você já é crente há 20 anos, eu sou há 25. O irmão Ronaldo, ele me contou essa semana que ele é há mais de 40. Então ele é crente há 40 anos, eu sou crente há 25. Talvez você seja crente há 20, há 15. Então, você foi chamado com esse propósito e você continua nesse propósito. A disposição para servir, ela vai nos acompanhar até o fim das nossas vidas, até o fim da nossa caminhada cristã. A missão do discípulo. A grande comissão, olha só. Ide, pregai o evangelho, né? Segundo ponto, fazer discípulos. Não é só trazer gente para a igreja. É fazer discípulo, é se comprometer com o crescimento, é se comprometer com a evolução, com o desenvolvimento cristão saudável, maduro daquele novo cristão, que aquele novo cristão possa se tornar um crente sólido, um crente fortalecido, né? Terceiro ponto, ensinar, ensinando a guardar os mandamentos. E ponto 3, a recompensa do discípulo. Gozo e esperança, entra no gozo do teu Senhor. Galardão, meu galardão está comigo para dar a todos quanto... e o reinado cristão, reinarão para todo sempre e a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, nós temos um chamado, nós já atendemos esse chamado, nós temos uma missão, então nós temos que cumprir essa missão e nós teremos uma recompensa. Para encerrar, né, o ponto 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja, é um dos pontos mais importantes. O processo de discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Todo aquele que vem a Cristo precisa ser discipulado. E discipulado é um trabalho de todos nós. Todos nós temos que colaborar no crescimento e no desenvolvimento dos novos crentes da nossa comunidade. Todos os novos convertidos são responsabilidade de cada um de nós. Deus não quer que nenhum se perca. Então, todos nós temos que corroborar com o crescimento deles. Todas as pessoas que vêm em Cristo precisam ser discipuladas, isso porque elas se tornarão novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento da fé. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Pegar a pessoa e jogar ela num conjunto não é crescimento. Ela vai inchar, ela vai fazer número, mas ela não vai crescer. Para ela crescer, ela precisa ser instruída, ela precisa ser discipulada, ela precisa ser doutrinada, ela precisa ser ensinada. E isso é papel de cada um de nós. Efésios 4:13. Até
que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Cristo é o referencial, Cristo é a forma, é o molde, Cristo é a meta. E nós temos que buscar esse crescimento dia a dia. Nós temos que conhecer a Cristo, conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos andar nos passos dele, até nós alcançarmos essa estatura, que é chamada na Bíblia de estatura do varão perfeito. Isso é para nós também. Eu tenho 25 anos de crente, mas eu sou discípulo até hoje e vou continuar sendo discípulo até o fim da minha caminhada. O crescimento numérico. Olha só, pessoal. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos 9:31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Então, nessa imagem aqui, nós temos 2 imagens. A primeira mostra o compromisso com a semente, né? A gente planta uma semente, mas a gente não abandona a semente. A gente vai alimentando a semente, colocando alimento, colocando água. A gente vai observando, suprindo as necessidades, tirando o mato, tirando a sombra, para que essa semente ela possa crescer e ela possa dar muito fruto. Esse é o compromisso com o discípulo, esse é o compromisso com o discipulado. Nessa outra imagem aqui, né, nós temos um meme do Facebook, que são as 3 filas, né? A fila da Igreja da Prosperidade e da Revelação, que de fato é uma fila imensa, não pararam durante a pandemia. A fila da igreja que prega a prosperidade e o crescimento, a sua vitória vai ser hoje, Deus vai mudar a sua situação, Deus vai tirar o teu cativeiro, Deus vai não sei o quê. E é aquela pregação do culto de domingo, né? Aquela palavra que fortalece o nosso ânimo, fortalece o nosso espírito. E nós temos aqui a igreja que prega a palavra, que é a igreja da escola dominical, que é a igreja do conhecimento bíblico, né? A gente está nesse momento aqui com a live com 15 pessoas assistindo. Se fosse uma live aqui de um cantor conhecido, de um David Keelan, se fosse uma live do Coral Kemuel, a gente ia estar passando de 100 pessoas assistindo. Mas eu tenho aqui 15 pessoas compromissadas com a palavra, que se dispuseram nesse domingo a aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Então essa fila, pessoal, ela é pequena, porque o caminho que conduz à salvação é estreito. Nem todo mundo quer entrar por ele. As pessoas querem um caminho mais fácil. Elas querem um caminho mais largo. Elas querem entrar na igreja, receber a bênção e ser salvo de uma maneira light, de uma maneira soft, de uma maneira coach, entendeu? As pessoas querem esse tipo de estrutura, infelizmente. E é nisso que nós temos perdido essa etapa tão importante da formação cristã, que é chamado de discipulado. Então a gente deixa de ter igrejas que crescem para ter igrejas inchadas. O nome disso é hipertrofia, ou inchaço. Nós temos igreja com 10 mil membros, nós temos igrejas com 15 mil membros, mas daqueles 15 mil, a liderança da igreja não consegue tirar um líder, a liderança da igreja não consegue tirar alguém que tenha um conhecimento sólido, alguém que possa doutrinar, alguém que possa discipular, alguém que possa instruir. E nós também na Assembleia de Deus temos encontrado um pouco dessa dificuldade. Eu, quanto coordenador de EBD, às vezes eu preciso convidar alguém para ministrar, mas eu não gosto de convidar aquele pregador que só prega para aquele momento. Eu gosto de convidar aquela pessoa que vai lançar bases para o crescimento contínuo e sistemático da igreja. E quando eu vou à busca dessa pessoa, eu tenho dificuldade. Porque nós aprendemos muito de porções, nós aprendemos muito de versículos. As pessoas que têm a visão do todo, que têm o conhecimento do todo, que procuram fazer o trabalho de maneira sistemática, como o nosso amado pastor Joelder faz, como meu amigo Nomi Santos faz, como o evangelista Luiz Carlos faz, como o Washington faz, são poucas. A maioria das pessoas se contentam com as migalhas, com aquela palavrazinha, pegar uma palavra daqui, pegar uma palavra dali, um versículo daqui, um versículo dali, e fazer uma salada de fruta da palavra, fazer uma salada de palavra e pregar isso para a igreja. A gente procura por pessoas que tenham conhecimento sistemático, por pessoas que tenham busca por conhecimento doutrinário, teológico. E, infelizmente, no nosso meio isso tem se tornado um motivo até de aversão. Muitos obreiros da nossa igreja, eles dizem que a letra mata, que a teologia mata, que eles não querem compromisso com teologia, que eles ficam com a Bíblia, mas aí eles não têm a teologia para aprender a tirar aquilo que está ali nas Escrituras e acabam tirando, às vezes, coisas que não convêm, coisas que não estão corretas, por falta de proficiência, né? Aquilo que Paulo fala para Timóteo: procura apresentar-te a ti mesmo como ovelha aprovado, de que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso aí
também é aprendido, né? Que é o ponto 3. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém vieram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Olha só, Barnabé ele viu ali a sua limitação, ele viu a necessidade do povo e ele viu que Paulo era a pessoa mais adequada para aquele trabalho de ensinar, de instruir, de discipular, e ele levou para aquela igreja não uma pregação pentecostal, tradicional, inflamada, com versículos soltos, não. Ele levou uma pregação consolidada, forte, estruturada. E é isso que nós temos que buscar. Isso é o verdadeiro discipulado. É discipular dando base, alimentando, nutrindo, ensinando. E foi isso que Paulo fez na igreja de Antioquia. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Olha só, é um trabalho longo, é um trabalho continuado. Você tem 15 anos de crente, continue aprendendo, continue sendo discípulo, continue seguindo na caminhada cristã, não como alguém que já está há muito tempo, que já sabe de tudo, que já está fortalecido, não. Busque o fortalecimento, né? Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membros. Olha só, trazer para dentro não é o suficiente. Passou o tempo que chamar e fazer a pessoa aceitar Jesus era o suficiente. Não é. Você tem que pegar aquela pessoa e transformar ela num líder. Cada cristão tem que ser um líder. Cada cristão tem que ser um discipulador. Não basta só ter uma pessoa sentada no conjunto que não sabe fazer nada. Mas nós temos que ensinar essa pessoa para ela crescer espiritualmente e se tornar um varão perfeito, se tornar um líder. Nós temos aqui essa imagem que mostra que é uma escada, é um degrau que vem lá do novo nascimento, da conversão, santificação continuada, e essa é a nossa missão. Nossa missão é de buscar que a nossa igreja ela venha a crescer. Se a gente fizer com que cada pessoa cresça, a igreja como um todo cresce em espiritualidade, cresce em fé, cresce em graça, cresce em conhecimento, né? 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para manejar bem a palavra da verdade, não é só você abrir a Bíblia, ler um versículo e tirar dali a interpretação que você quiser. Tu tem que conhecer de hermenêutica, de homilética, tu tem que conhecer um pouco de linguística, porque uma palavra ela pode ter um significado que você não entende, porque no hebraico, no grego, no latim, quando foi escrito, a intenção do autor era essa. E quando você lê de maneira aleatória e descompromissada, você pode estar introduzindo heresias no meio da igreja. Então você tem que conhecer a estrutura. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, aquele que tem base, aquele que tem fundamentação, aquele que tem estrutura. O melhor lugar para você buscar isso é na escola dominical, é no culto de doutrina e é na escola teológica. Faça teologia, não tenha medo de fazer teologia. Que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, conhece a estrutura, conhece a sintaxe, conhece a forma, conhece o texto, sabe o que é tipologia, sabe o que é teofania, sabe o que é sistematização da palavra, conhece os atributos do Espírito, conhece os atributos do Pai, os atributos do Filho. Isso vai facilitar muito o seu manejar a palavra de Deus, o seu conhecimento da palavra de Deus. Não faça de maneira aleatória, porque isso é perigoso. Busque um discipulador. Procure o pastor Joelder, que é uma pessoa que tem grande conhecimento bíblico. Ele vai conseguir lhe ajudar. Procure os nossos mestres da igreja, evangelista Luiz Carlos. Procure o evangelista Misael. Pergunte. Mostre o texto para ele. Peça para ele lhe explicar, que ele vai lhe ensinar o que aquilo quer dizer. Tem um texto, né, muito famoso que vários autores eles citam esse texto. Ele é um texto de um autor desconhecido, mas ele é usado por muitas grandes referências, que é o que está aqui nessa imagem, né? Que aquele que não senta para aprender, ele não pode se levantar para ensinar. Tem muita gente que tem se levantado para ensinar e tem se negado a sentar para aprender. Quando a gente fala da pessoa fazer um curso teológico, ela fala, não, eu não preciso disso, porque comigo é na palavra. Comigo é na palavra. Então essa pessoa ela precisa sentar para aprender. Enquanto ela não sentar para aprender, ela tem um risco muito grande quando ela se levanta para ensinar. Obrigado aí, irmão Natanael, pelo comentário, né? E o terceiro ponto aqui, né, é uma referência que o pastor Joelder deu para nós, de um texto chamado A Treliça e a Videira, que fala que a treliça é aquela estrutura que a videira está enrolada.
A treliça é a estrutura que a videira está enrolada. Quem produz uva? É a videira. Quem segura a videira é a treliça. O que é mais importante, a treliça ou a videira? O mais importante é a videira. A treliça a gente troca, a treliça a gente tira ela completamente, faz outra completamente nova. A treliça não é tão importante. O importante é a videira que é importante. Tem gente que tem grande conhecimento na treliça, mas tem pouquíssimo conhecimento da videira. Tem se preocupado de manter a treliça bem estruturada, mas tem sido negligente com a videira. Tem se preocupado com coisas de forma. Não, a doutrina da Assembleia de Deus, ela não aceita, por exemplo, eu vou dizer aqui, a doutrina da Assembleia de Deus, ela não aceita brinco. Irmão, primeiro, sente para aprender o que é doutrina, porque isso não é doutrina. A doutrina é a ressurreição de Cristo. A doutrina é a volta de Jesus. A doutrina é a verdadeira conversão, soteriologia, né? Como é que a salvação, como é que a graça ela se manifesta na nossa vida. Isso é a doutrina da Assembleia de Deus. Essas questões são costumes. Eu não estou dizendo que não sejam importantes. Eu estou falando que você tem que buscar conhecer para entender. Muitas vezes nós primeiro falamos para depois procurarmos entender. Então, a Trílice e a Videira, uma referência que o pastor Joel deu, fale com ele que ele vai saber lhe dizer onde encontrar esse livro, esse material. Mas nós temos que voltar a olhar para a videira. Nós temos que voltar a cuidar da videira, das coisas que são realmente importantes na nossa caminhada cristã. Conclusão. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Né? Social, espiritual, intelectual, emocional. Isso vale para a igreja e para toda a sociedade no entorno da igreja. Nosso papel também é social. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Então, tenha compromisso com a palavra, tenha compromisso com a verdade, busque o conhecimento da verdade, né? Trabalhe a verdade de maneira sistemática. Assista às aulas da escola dominical, seja aqui no canal, ou seja presencialmente na nossa congregação, ou em qualquer congregação que você queira, mas vá para a escola dominical. Na escola dominical, você pode questionar, você pode perguntar, você pode esclarecer. Vá para o culto de doutrina, o dirigente vai ter grandes ensinamentos para trazer para a sua vida. E, se possível, faça um curso teológico. Isso vai lhe dar subsídio, vai lhe dar facilidade de entendimento. E busque o conhecimento da verdade. Não fique no achismo, catando versículos aleatórios e buscando interpretações aleatórias. Mas pergunte, fale com seu dirigente, fale com seu pastor, porque ele é o responsável pela sua formação cristã continuada. Então, busque o conhecimento através dele também. Busque a estruturação através dele também. E Cristo não vai ficar com ciúme, mas ele vai se alegrar com a sua decisão. Amém? Então, fazer discípulos é uma necessidade imperiosa da nossa igreja. Nós temos vacilado nessa missão até hoje, mas é tempo de mudar essa situação. Dá tempo de mudar essa situação. Vamos fazer um discipulado forte no campo da Cidade Nova. Eu sou o professor Maicon, essa foi a lição de hoje. Muito obrigado a todos. Amém. Até domingo que vem.